Se você acompanha esse canal, já deve ter visto pelo menos uma das minhas Synth Jams por aqui. Elas são registro de algumas ideias musicais, criadas e executadas com sintetizadores, gravadas sempre ao vivo. Porém, sempre fica a pergunta, como assim gravadas ao vivo se você é um só e são 5 ou 6 instrumentos tocando ao mesmo tempo em cada jam? E a resposta é, utilizando o sequenciamento MIDI. MIDI, como você já deve saber, é uma linguagem digital e também uma padronização técnica criada para possibilitar a comunicação entre instrumentos musicais digitais, computadores e outros equipamentos. Tem um curso inteiro que fiz sobre o assunto e um vídeo falando desse curso nos cards desse vídeo aqui. Um dos recursos mais legais da tecnologia MIDI é justamente poder gravar todos os dados de uma performance. Ou seja, quando você toca uma música no teclado, por exemplo, tudo que você faz, as teclas que são pressionadas, a intensidade que você pressiona essas teclas, o momento em que elas são pressionadas e por quanto tempo, tudo isso pode ser registrado como instruções em um arquivo MIDI, que depois poderá ser reproduzido, fazendo com que o seu instrumento execute aquela mesma música, sem que você precise tocá-la fisicamente. E é basicamente isso que eu faço. Como não seria possível tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo, eu gravo as performances em MIDI dos instrumentos mais voltados para a harmonia e na hora de gravar a jam, geralmente toco em tempo real apenas os synths que farão a melodia, ou aquilo que for possível tocar com 2 mãos no momento. Para poder gravar essas performances MIDI, precisamos de um equipamento ou de um software que seja sequenciador MIDI. Basicamente, todos os softwares de produção musical fazem esse trabalho muito bem feito, do GarageBand ao Pro Tools. Destaque para o Ableton Live, que tem o sequenciamento para performances ao vivo no seu DNA. Mas, se você não deseja trabalhar com o computador para tocar suas músicas de forma mais raiz, digamos assim, existem equipamentos específicos para o sequenciamento MIDI, e é exatamente esse o método que eu vou mostrar agora. O equipamento que eu uso para fazer o sequenciamento MIDI é a Roland MC808. Ela é, na verdade, uma Groovebox, ou seja, um equipamento que possui timbres de bateria, samples de instrumentos reais e sintetizadores para você criar suas músicas sem nenhum outro instrumento. Porém, a MC808 é também um sequenciador MIDI incrível, podendo controlar até 16 instrumentos MIDI simultaneamente. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos ao esquema. A MC808 é o coração de tudo. Ela irá enviar as mensagens MIDI para todos os instrumentos que serão utilizados na jam. Porém, a MC808 tem apenas uma porta MIDI out. Como exatamente mandar mensagens MIDI para vários instrumentos ao mesmo tempo? É onde entra o segundo equipamento mais importante, um roteador MIDI. Esse cara aqui, fabricado pela empresa brasileira EMW, é capaz de receber 2 entradas MIDI e repetir as mensagens para 8 saídas físicas diferentes. Ou seja, a MC808, através de um cabo MIDI, manda as mensagens. O roteador recebe e replica essas mensagens MIDI para 8 saídas diferentes. A cada uma dessas saídas, temos um synth ou uma drum machine conectada via MIDI. Até aí, acredito que tudo bem. Mas como cada instrumento sabe aquilo que deverá tocar? Aí entram os canais MIDI, sempre fundamentais. Cada instrumento terá um canal com um número, que pode variar de 1 a 16. A MC808 envia um pacote de mensagens que diz o que cada um desses instrumentos deverá tocar. Essas mensagens são agrupadas por canal MIDI. Todos os instrumentos irão receber todas as mensagens, porém, cada um deles prestará atenção e irá reproduzir somente aquelas que forem específicas para o seu canal MIDI de entrada. Um exemplo, nesse esquema, o Synth Tetra recebe todas as mensagens MIDI enviadas pelo sequenciador e replicadas pelo roteador MIDI. Porém, ele só irá tocar se nas mensagens recebidas houver instrução para o canal MIDI 2. Caso contrário, ele não vai fazer absolutamente nada. Explicado tudo isso, vamos ver tudo em ação.
Eu escolho uma performance já gravada na MC808, dou o play e os synths vão começar a tocar, de acordo com as instruções enviadas via MIDI. Mas qual é a diferença entre tocar uma sequência MIDI e um playback de áudio? São várias, mas eu vou citar as principais para o meu processo. Os synths analógicos reagem de forma diferente a cada nota tocada, aos seus ajustes, à temperatura, etc. Quando você grava isso em áudio, está registrado daquela forma e acabou. Quando você executa via MIDI, é como se o synth estivesse sendo tocado naquele momento. Isso também quer dizer que eu posso alterar timbres e efeitos em tempo real, de qualquer um dos synths, e é exatamente o que eu faço na maioria das vezes. E para fechar esse processo, ficou faltando mostrar algo muito importante: como essas sequências MIDI são gravadas. Geralmente, escolhemos um teclado para ser o nosso Master Keyboard, um teclado que será capaz de tocar qualquer um desses instrumentos via MIDI. A MC808 faz isso de forma muito simples. No meu caso, o Nord Stage 2AX está conectado à porta MIDI-in da MC808. Daí, quando eu toco as teclas do Nord, consigo tocar o synth que estiver selecionado na MC808 naquele momento. Daí em diante, é um processo de gravação normal, metrônomo da própria MC808 e gravação de cada instrumento. É bom lembrar, o que a MC808 está gravando, na verdade, são apenas instruções MIDI, não o som de cada synth. Nesse processo de sequenciamento MIDI para performance, há um conceito fundamental para a gravação MIDI: a utilização de patterns, ou padrões, blocos, como desejar. Esses patterns são elementos de uma ideia musical que podem ser agrupados em loop. Eles irão se repetir a cada X compassos. Dessa forma, criamos a música em blocos. Por exemplo, esse é o pattern de introdução da minha música Synth Odyssey. Ele se repete tocando esses dois instrumentos. Quando quero entrar com outros instrumentos, mudar a tonalidade ou algo parecido, utilizo outro pattern. A repetição e o sequenciamento desses patterns formarão a música final. Uma última curiosidade: a maioria desses synths que eu uso oferece a função de salvar seus timbres em presets, o que facilita demais mudar seus sons a cada música. O sequenciamento MIDI ajuda nisso também. No início da performance MIDI, antes que qualquer instrumento comece a tocar, é possível enviar uma mensagem MIDI chamada Program Change a cada um deles. Essa mensagem define qual preset deverá ser utilizado naquela música. Todas as minhas sequências MIDI possuem informações dos timbres que serão utilizados. Quando dou o play, os synths carregam os sons corretos que deverão ser utilizados naquela música. Tem uma aula inteira sobre Program Change no meu curso sobre MIDI. Não deixe de dar uma olhada depois. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre sequenciamento MIDI. Esse foi só um exemplo de como eu uso a tecnologia MIDI para tocar e fazer as minhas músicas. Para fazer algo parecido, você não vai precisar de todos esses equipamentos. O mesmo raciocínio é válido para instrumentos virtuais, para um número menor de synths ou para o computador controlando synths hardware ou virtuais simultaneamente. É só deixar cada instrumento em um canal MIDI diferente e ter algum sequenciador MIDI que possa enviar mensagens para cada um desses canais. Obrigado e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!